Alguns dias atrás eu estava conversando com um grupo de empresários que, após assistirem uma palestra, me confidenciaram estarem um pouco envergonhados de não conhecer sobre gestão da forma como eles acreditavam que conheciam. E nesse momento eu contei uma história para eles. Contei uma história de um jovem que havia aberto uma empresa muito cedo, com os seus 18 anos de idade, e que 2, 3 anos depois essa empresa estava tendo um resultado muito bom. A pessoa ganhou muito dinheiro. Só que a pessoa trabalhava demais. A pessoa, na verdade, praticamente a empresa se resumia à pessoa. Tudo dependia dessa pessoa. Essa pessoa teve problemas de saúde tão sérios que ele foi desenganado. Os médicos deram para ele 10 horas de vida e, por algum motivo, ele conseguiu sair dessa situação e retomou as suas atividades pouco a pouco. Um fato interessante dessa história é que quando esse empresário ficou doente e teve que se afastar, ele recebeu uma proposta de uma grande empresa para vender a empresa para essa grande empresa. E ele parou para pensar, e esse empresário que precisava vender a empresa, ele já era professor, dava aula na área de economia, dava aula na área de tecnologia, e ele descobriu que ele não sabia como precificar a empresa dele. Ele não sabia quanto a empresa dele valia e ele não sabia como descobrir isso. E o pior, teve vergonha de buscar essa informação no mercado. Muitas vezes o nosso resultado pode não ser o melhor porque nós nos omitimos. A pessoa não tem coragem de acreditar que é possível aprender, ou então tem vergonha de mostrar que não sabia. Talvez seja a pior das soluções. Quando você não sabe que você não sabe, tudo bem, você nem sabe. O problema é quando você descobre que não sabe. A partir do momento que você descobre que não sabe alguma coisa, complicado. No caso desse empresário, ele ficou envergonhado de buscar informação, porque já sendo professor, ele se sentia na obrigação de saber. E o tempo foi passando e ele não conseguiu precificar a empresa, não conseguiu apresentar uma proposta para essa outra grande empresa e, resultado, não vendeu a empresa e a empresa paralisou porque a empresa praticamente era ele. E o fato mais interessante de tudo isso que eu estou contando é que o personagem principal dessa história era eu. Essa foi a minha história. Há muitos anos atrás, eu também não conhecia as técnicas de gestão que eu busquei para aprender no momento que eu descobri que eu não sabia um monte de coisa, muito embora eu acreditava que eu soubesse tudo. O problema é que quando você descobre que não sabe, você tem que ter uma coragem muito grande para enfrentar o desafio do aprendizado. Quando você tem muitos anos de empresa, ainda assim, é verdade que você tem que perceber que as coisas mudam, as demandas mudam, as exigências mudam, o mercado muda, tudo muda. Então por que você não muda? Você precisa também se adaptar aos novos tempos, usar novas técnicas e aí sim fazer uma gestão eficaz com um resultado satisfatório. E você? O que você descobriu nos últimos tempos que você não sabia? Compartilhe com a gente, entre em contato conosco e nos conte a sua história.